Hoje estamos com o nosso amigo Vitório, arquiteto em Torres. Boa tarde. Estamos entrevistando ele. Quem é o Vitório Ecker? Bom, eu sou arquiteto aqui em Torres, formado há 17 anos já, passou rápido esse tempo aí, 40 anos de idade, moro aqui em Torres há 25 anos praticamente mais torrense do que caxiense, que nasci em Caxias. Então, gosto muito da cidade, então, prazer hoje falar com vocês aí. Vitório, a gente sabe que todo mundo tem curiosidade quando vai construir uma casa. Então, por isso que eu te chamei. Hoje Certo? tirar algumas dúvidas sobre condomínio, sobre valores de projetos. Claro que isso eu sei que cada negociação É é relativo, diferenciada. né? Relativo, é. Mas, enfim, eu queria tirar algumas dúvidas para o nosso público entender esses valores. Inclusive, eu teve um amigo meu que quer construir uma casa de condomínio e me perguntou, eu não sei te dizer. Aí Pois é. eu falei, não, mas eu vou ligar para o Vitória. Tá, então eu acho que é um assunto bem importante a gente trazer para poder esclarecer algumas dúvidas. Por exemplo, uma casa de 300 metros, Vitória, em um Certo. condomínio fechado. Que valor de projeto eu tenho para investir? Qual seria o valor de um projeto de uma casa de 300 metros? Uma casa de 300 metros hoje, basicamente, ela gira em torno de 100 a 150 reais o metro quadrado, tá? Dependendo do tipo de projeto, tipo de escopo que a gente vai oferecer para o cliente também. E dá para trabalhar numa média, para fazer um cálculo assim básico, em torno de 125 reais o metro quadrado. Tá? Isso considerando aqui em Torres, considerando todos os projetos que já fizemos também. Se tiver alguma coisa especial também, ele tem que considerar nisso tudo. Ou também se tiver alguma coisa que não estaria incluído nisso, né? Então, seria basicamente em torno desse valor, de 100 a Bom, 150 reais o tem metro uma calculadora aqui. quadrado, mais ou menos. 300 metros vezes Certo? 125. Tá, eu tenho R$ 37.500 de projeto. Isso. Aproximado, né? Basicamente Claro, isso aí. depende. Isso com elétrico hidráulico, projeto? Para fazer uma casa, hoje, no mínimo, tu precisa de 5 projetos: arquitetônico, hidrossanitário, elétrico, estrutural e fundações. Tá. Então, nesse pacote aí, nesse valor, é um pacote de projetos que a gente oferece. Nós, no escritório, elaboramos somente o arquitetônico, às vezes até em parceria com outros Sim. arquitetos, outros profissionais, tá? Mas é contratado profissionais específicos para fazer esses projetos de estrutural e fundações, hidrossanitário e elétrico, que daí são engenheiros elétricos, Sim. engenheiros estruturais, engenheiros civis que conseguem passar para nós algo que fique de acordo com o que demanda o projeto em si, né? Tá, então eu vou ter esse custo e mais qual projeto para em cima desses 37.500, o que eu gasto mais de projeto? Se quiser, né, não é necessário, muitas vezes o pessoal... é necessário seria sempre, né, fazer um projeto de interiores, mas normalmente o pessoal às vezes opta por não fazer, ou opta por fazer depois, ou se é uma casa para investimento também não faz, né? Sim, Então sim, teria mais um projeto de interiores, que também é algo variado. Como não é o foco do escritório sim. esse tipo de projeto, a gente não sabe dizer exatamente quanto seria, né? Mas provavelmente vai girar em torno do mesmo valor do projeto geral, tá? O projeto de interiores ele é até muito bem detalhado, muito bem esmiuçado, né? Toda a parte dos detalhamentos de imóveis, essas coisas. Então, às vezes, tende a ser até mais ainda do que esse Sim. valor, mas dependendo do profissional e do trabalho a ser executado Qual é também. o trâmite? Tá, te contratei, paguei 37.500, R$ 40.000 redondo. Aí qual é o trâmite? Quanto tempo para fazer o projeto de uma casa? Varia bastante também do cliente, certo? Porque a gente trabalha com 3 etapas do projeto. Trabalhamos com um anteprojeto, projeto de aprovação e projeto de execução. Simplificamos bastante essa parte, né? Então, na fase de anteprojeto, que nós pegamos tudo que o cliente quer, tudo que ele gostaria na casa e fazemos aquele processamento para ver o que cabe realmente no terreno, para ver o que fica melhor ou não, né? De acordo com a nossa concepção de projeto, tá? A gente elabora esse anteprojeto e apresenta para ele. Tá? Normalmente demora em torno ali de 30 dias, 40 dias, Sim. 45 dias, dependendo da demanda do escritório também, dependendo da complexidade do projeto. Após isso, o cliente ele analisa o projeto, a gente apresenta para ele, até a gente fala para ter um certo tempo de maturação do projeto, para ele poder entender, para ele poder saber como é que funciona tudo aquilo e também opinar sobre modificações e tudo mais, né? E aí tempo que vai levar depois disso depende muito de quantas modificações, de tudo que vai ser feito depois disso, tá? Digamos que aprove o anteprojeto assim meio que de cara, tá?
uma semana, duas, algumas alterações, Sim. a coisa do tipo. Demoramos mais ou menos em torno de 30 dias, 15 dias ali para fazer os projetos de aprovação em condomínio e prefeitura, que daí, se for uma casa em condomínio, daí tem que ir para o condomínio primeiramente. Quanto tempo no condomínio leva? O condomínio a gente demora em torno de 15, 30 dias para fazer esse projeto, e o condomínio depende do condomínio também. Tem condomínios que tem uma demanda menor, Sim. então é coisa mais rápida, tem condomínios que tem uma demanda maior, demora um pouco mais, né? Então, mas em torno demora ali no máximo uns 15 dias para liberar esse projeto no condomínio. Dependendo do condomínio também, tu já pode começar a obra, tá? Alguns condomínios já deixam começar a obra somente com protocolo em prefeitura, certo? Alguns somente com aprovação em prefeitura. E aí a aprovação da prefeitura depende muito também da demanda da prefeitura. Hoje, Prefeitura de Torres leva quanto tempo? Em torno ali de uns 3 meses, tá? Algo do tipo, né? Sim. Acredito que seja um pouco mais, um pouco menos, dependendo Mas da em 6 complexidade do meses projeto. entre aprovação e projeto, eu consigo iniciar uma casa. Se tiver tudo ok, a princípio sim, tá? Se tiver tudo ok, a princípio seria mais ou menos isso aí. Então, não vejo o porquê demorar muito mais. Teve situações atípicas, né? Trocas de governo, em que saiu toda uma equipe de análise de projeto, daí entrou outra. Teve situações atípicas também, agora recentemente, que teve uma troca de sistema, que teve que ter sido reprotocolado todos os projetos em prefeitura. Então, tudo isso, às vezes, é um pouco moroso e tal, mas já teve situações que foram mais tempo. Mas hoje seria basicamente isso aí. Tá? Basicamente isso aí. E um tempo para um prédio hoje, entre eu te passar o terreno, quanto tempo esse estudo? Se eu fosse construir um prédio? O edifício, além dessa parte de uma fachada bonita e tudo mais, né? Como tem uma casa... Tirando eu, que sou abusado, né? Além dessa questão da fachada, nossa, vai ser uma coisa legal, tá? Ele também tem a questão econômica, né? Que tu precisa botar o máximo de unidades possíveis, às vezes, para viabilizar o empreendimento. Sim. Então, esse trabalho de montagem é um quebra-cabeça, né? Tá? E é um quebra-cabeça com um cobertor curto junto, como a gente sempre fala, né? Porque tu tira de um lugar para botar no outro, só que daí daquele lugar fica faltando índice. Então, tem que ir jogando para um lado, para o outro, bota daqui, tira lá. Então, é um sistema assim mais difícil, né? De uma complexidade maior, né? Para a gente poder trabalhar do que uma casa, tá? Então, às vezes eu passo para o cliente um prazo, só que às vezes eu não consigo cumprir exatamente aquele prazo porque não encaixou, não deu certo ali como ele queria. Então a gente tem que pensar de uma maneira, voltar, dar uns 2, 3 passos atrás para depois ir para frente de novo, seguindo um outro caminho. Então acredito eu, assim, num primeiro estudo, cerca em torno de 1 mês para poder passar alguma coisa do tipo, tá? Para ter uma noção do que cabe, do que não cabe, tá? Dependendo da demanda do escritório também, obviamente. E depois disso são várias alterações, são várias modificações, depende do cliente também. Tem cliente que a gente chega de cara, já apresenta um projeto que a gente já está acostumado a trabalhar com ele, já prova de cara, tá? Tem cliente que é a primeira vez que a gente está fazendo, e então ele acaba demandando mais da gente, assim, Sim. trabalho para testar várias opções, tá? Que a gente também não sabe exatamente como... Hoje um prédio ele vai variar em quanto tempo na prefeitura? Depende também do edifício, mas normalmente edifícios que não necessitam de estudo de impacto ambiental, no caso não, estudo de ambiental preliminar, que é até 60 metros de altura, ele demora muito menos, né, do que esses que precisam desse estudo de ambiental preliminar, que seria em torno ali de 6 meses, tá? Os que necessitam de estudo ambiental preliminar chega a ser quase 1 ano, porque também tem que passar por várias esferas de aprovação. Sim. Principalmente o ambiental, né, que demanda bastante estudos, essas coisas todas assim, de quem está aprovando ali. E também tem compensatórias, essas coisas todas ali que tem que ser analisadas e tem que ser efetivamente feitas, né? Então, hoje, uma casa levaria em torno de 6 meses e um prédio em torno de 1 ano. Mais ou menos Né? isso Mais aí. ou menos assim, para fazer Mais ou menos isso aí, dependendo da pressa do cliente, dependendo do projeto. Sim. Basicamente isso aí. E hoje, em condomínio fechado, em Torres, todos mantêm o mesmo trabalho de estudo, eles liberam da mesma forma, ou hoje nós temos o Williams, o Reserva das Águas, o Oceanside, todos eles acho que tu já fizeste, Sim, né? sim, já trabalhei em agora. todos ali. Também tem o Lake, eu não fiz nenhum projeto no Lake até agora, que é um condomínio mais recente, mas acredito que todos trabalhem da mesma maneira. Tem a análise dentro do próprio condomínio, né, que respeita o PDI, né, o plano diretor interno do condomínio, que normalmente ele é muito mais restritivo que o plano diretor da cidade, então já dá uma segurança até para o cliente começar qualquer coisa
antes de estar aprovado na prefeitura, e é algo que isso é de padrão de todos, como eu trabalhei também em alguns condomínios ali em Xangri-Lá, Capão, tá? Então, trabalha dessa maneira, é aprovado um projeto para o condomínio e depois vai para a prefeitura, o mesmo projeto, né? Sim. Mas vai para a prefeitura para uma análise também da prefeitura e ser formalizada a aprovação. Eu te fazer uma outra pergunta que todo mundo tem essa curiosidade. Comprei o terreno, te procuro para fazer o projeto. Normalmente, o cliente, ele é bom ele já vir com a arquiteta de interiores ou isso vê depois? Existe essa compatibilização ou não precisa ter? Na verdade, o projeto inicial mesmo é o arquitetônico. Ele vai mandar em tudo, tá? Seja em interiores, seja em estrutural, um hidrossanitário, elétrico. Então, ele é o projeto principal. A partir disso, os outros projetos são complementares. O interiores também é interessante já trabalhar junto, mas na base do arquitetônico, certo? Porque senão fica aquela coisa, às vezes o projeto de interiores quer mexer na arquitetura. A arquitetura muitas vezes não mexe no interiores, então acho que não é bom um mexer no outro, a não ser que tenha algum conflito muito grande ali, né? Mas é sempre interessante ter o arquitetônico como base e o restante dos projetos ser depois desse projeto arquitetônico. Então, até ele pode entrar numa fase antes do projeto de aprovação, depois do anteprojeto já praticamente aprovado. Tá? Que é aquela apresentação inicial, em que a gente faz modificações e tudo mais. Mas depois que entra em prefeitura e projeto executivo, tá? Até pode ser feita alguma alteração e tal, alguma coisa pontual, mas dependendo da alteração, tu tem que mexer radicalmente no projeto, então isso complica bastante. É interessante o projeto de interiores entrar depois da fase de anteprojeto. Tá? Respondendo a tua pergunta. Tá. Até um pouco antes da aprovação e execução. No condomínio tem parede cega é 1,5 m? Alguns condomínios? Depende do condomínio também. Tem alguns condomínios que, por exemplo, reserva das águas, tu tem recursos obrigatórios de 4 metros na frente e no fundo, e nas laterais 1,5 m com abertura e 2 metros sem abertura. Já no Ilhas Park, tu tem o recuo de 4 metros na frente, 6 metros atrás e 1,5 m das divisas, tendo abertura ou não tendo abertura. E no Oceanside depende do terreno que tu tem ali, tá? Às vezes é 1,5 m, às vezes é 2, às vezes é 2,5, às vezes é 3, dependendo. Porque o Oceanside é mais largo, né? São terrenos maiores, né? São terrenos maiores do que o padrão ali que a gente tem, tanto em reserva quanto Ilhas Park. E o arquiteto, Vitório Ecker, ele... Vou fazer uma casa. O pessoal traz uma ideia da casa, da fachada, da onde tira essa ideia, como é que é o procedimento? Normalmente o pessoal quer fazer uma casa de 200 metros e traz traz uma fachada, uma casa de 1.000, né? Então a gente tem que sempre dar uma ajustada ali, né? Com certeza quem vai fazer um projeto de uma casa sempre vai dar uma pesquisada antes, vai ter suas vontades, seus sonhos e tudo mais, né? Mas o nosso papel é filtrar tudo isso aí, passar para o cliente as nossas opiniões e passar para ele também algo que fique viável. Não dá para a gente chegar lá ao cliente e quer colocar concreto aparente, esquadria castilho preto, vidro duplo, todas essas coisas Sim. assim, forro em amadeirado, essas coisas todas que são caras, com um orçamento que não é aquilo tudo. Então, a nossa função, além de fazer algo que seja funcional, Sim. primeiramente funcional, né? Tá? E eu acho que a estética também tem que vir junto disso, mas não pode afetar, ser algo muito bonito e não ser funcional, tá? Também é passar para o cliente uma ideia, tá, que encaixe no bolso dele. Exatamente o valor que ele vai gastar, não dá para ter uma noção, né? Não dá para ter uma precisão, né? Mas a gente consegue chegar num valor intermediário, até porque a gente já fez vários projetos, já participou de alguma outra parte de construção, então, de situações que foram construídas, edifícios e casas, então dá para ter uma noção de mais ou menos quanto que se gasta para fazer tudo aquilo ali, tá? Então, e passar para o cliente o melhor custo-benefício. Às vezes ele vem com uma ideia de jogar a casa para um lado, a gente fala, joga a casa para o outro. Às vezes vem com uma ideia de fazer concreto aparente, sai com somente reboco, pintura e caixilho branco. Tá? E mesmo assim fica um resultado muito bom que condiz com as expectativas dele. Né? O que está em alta hoje no material? Hoje o que está em alta com certeza é concreto aparente, parte de esquadrias caixilho preto, como eu falei também, todos os elementos naturais, pedras, madeira, essas coisas, mas são todas coisas que custam mais, né? Então, às vezes, você até pode utilizar, mas utilizar mais ponderado, tá? Usar um pedacinho aqui, um pedacinho ali, uma coisa lá,
para dar aquele tempero Sim. na casa, não ficar aquela coisa muito insossa, né? Não ficar aquela coisa mais condizendo ali, mas também sabendo onde usar, né? Não adianta botar numa fachada que não vai aparecer, Às vezes sabe? se pergunta, né? Ah, mas quantos metros quadrados? Depende do material, é o valor da casa, né? Às vezes uma casa ela pode custar o dobro, tá? Tendo a mesma metragem quadrada. Então depende muito disso. E é isso que a gente tenta sempre passar para o cliente, tá? É muito importante, tanto quanto fazer algo bonito e funcional, também é tu fazer algo que fique dentro do bolso dele, né? Ou basicamente dentro do bolso dele, né? Por mais que o cliente tenha condições, né? Eu Sim, nunca vi sim. alguém dizer Ninguém que quer rasgar dinheiro, ninguém né? quer rasgar dinheiro, né? Então tem que ser algo assim, né? Tem que saber ponderar, né? Paisagismo, normalmente, Vitório, é contratado, é floricultura. É daqui de Torres ou vem de fora? Como é que É bem funciona? variado. Tem bastante pessoal aqui de Torres, tá? Com custo-benefício legal. Tem pessoal de fora também que faz bastante, né? Esse tipo de serviço. E também tem profissionais que só fazem projetos paisagísticos, né? Então, é a mesma coisa do interiores, tá? Eu até acho que seria interessante toda a casa ter um projeto de interiores e um projeto de paisagismo, mas nem sempre é a realidade que o pessoal costuma Sim, ter sim. aqui, né? Então, normalmente o pessoal costuma contratar uma floricultura, alguma coisa, que faz um orçamento, tá? E faz Apresenta o aquelas... projeto, só um Apresenta alguma coisa projetinho. básica ali, né? Ah, vai uma vegetação mais alta, mais baixa, ou usar tal tipo de vegetação aqui, que eu acho que às vezes também o paisagismo principalmente, né? Às vezes a gente projeta ali, o cliente projeta até alguma coisa ali que gostaria ali, só que às vezes não fica legal. Então eu sempre falo pro pessoal, o paisagismo é uma coisa que tu pode agregar depois. Não Sim, precisa sim. ser num primeiro momento. Daqui a pouco tu pode fazer uma coisa bem básica de início e depois ali, conforme tu vai na casa, tu vai utilizando a casa, tu vai vendo a necessidade de uma sombra aqui, de uma sombra lá, de um fechamento para ter uma privacidade ali também, tu vai fazendo e vai montando depois com o tempo, tá? Até porque também tem plantas que demoram a crescer, então às vezes Sim. tu quer comprar uma planta que já seja alta, então custa mais caro também, então daqui a pouco tu planta uma planta e espera crescer, sei lá, são coisas que tu pode ir fazendo que vão tendo um custo-benefício bom na obra, né, no montante geral, e que acaba sendo algo também que tu não tá jogando dinheiro fora, que às vezes Sim, tu sim. gasta numa coisa e tu vê, bah, mas aquilo não serviu para nada. É. E uma casa dessa levaria o quê? 12 a 16 meses? É isso aí, né? Isso, eu já tive experiência de casa de 200 metros serem feita em 2 anos e casa de 800 metros, que eu participei de projeto, né? Sim. Tá? Que foi feita em 8 meses, 9 meses. Depende muito da mão de obra, depende muito do desembolso também do cliente, tá? Então, é bem variado, pode ver assim, tanto os valores quanto o prazo e tudo mais. Então, por isso tem que ter sempre um profissional bom para sempre alinhar o máximo possível, né? Tal como o arquiteto, também o pessoal que vai fazer a mão de obra ali, vai fazer a marcenaria, tudo mais, tem que estar todo mundo convergindo para o mesmo objetivo. E casa e condomínio, piscina, fibra ou de cimento? Hoje a gente tem piscinas de fibra que já são pastilhadas, que tu olha e não diz que ela é de fibra, né? Tá? Só que ela custa praticamente o mesmo valor de uma piscina feita em loco. Tá? Os benefícios daí dessas piscinas são que já vem pronta, daí não precisa ter a mão de obra de instalação Sim. da tua própria mão de obra, tá? Também tem a possibilidade de ter um vazamento é menor por conta de tu não precisar impermeabilizar tudo ali. Só que a piscina feita em loco, ela tende a ser muito mais nobre, porque tu faz o formato que tu quiser, né? A de fibra tu tá amarrado naquilo que eles têm ali. Até eu acho que tem algumas que fazem hoje sob medida, mas deve ser também, deve extrapolar o custo, né? Então, se quiser alguma coisa mais personalizada, vale a pena fazer em loco, certo? Se está querendo velocidade, vale a pena ter e não abre mão do acabamento em Sim. pastilha, vale a piscina de fibra com a pastilha. Isso E tem marca, não? Ou, tem algo, normalmente o pessoal compra da IG, daí? tá? Que é mais forte. E tem também a piscina que é só de fibra, que não é pastilhada, ou até semi-pastilhada, tem só a bordinha, alguma coisa assim, que ela se torna muito mais barata, tá? Então ela vai se tornar, sei lá, às vezes 25% do preço de uma piscina dessas Ah, dá aí. bastante É, diferença. só que dela não fica tão Sim, nobre, né? sim. Dependendo do Para projeto que vai casa e fazer, condomínio né? seria de concreto ou essa toda Até pastilhada? dependendo da casa. Se for uma casa que não seja tão grande, uma proposta diferente também, né? Um custo-benefício ou algo do tipo, vale a pena também tu botar uma de fibra. Tu pode fazer um acabamento por cima da borda dela, que não parece ser uma piscina de fibra. Quando a gente tem aquela piscina de fibra, tu pensa naquela borda por cima, né? Aham. Que fica sempre aberta ali entrando água. Não, tu pode botar uma borda mesmo. Tu pode botar uma borda com madeira, pode com um deck chegando ali, com um piso térmico, uma borda mesmo em si, tá? Tem várias opções, né?
Então é bem tranquilo hoje o acabamento. É só mesmo porque o interno daí vai ser de fibra. Tá. Voltando aqui, ô Vitório, para falar um pouco do Alure ali, que é um projeto que tu fizeste. Deu trabalho isso aí. Como está vindo material de fora, novos materiais, a gente estava falando um pouco, né, que a gente estava pensando em fazer todo ele de material, de concreto, e tem o EPS, e tem... Hoje, nas casas dos prédios, é colocado material PVC, alumínio imitando madeira. Sim. Isso descaracteriza ou hoje já todo mundo está fazendo e se entende que é igual? Eu penso, né, o material natural ele sempre vai ser muito mais bonito, tá? Só que dependendo de onde está, não vai dar diferença nenhuma, certo? Às vezes tu vai pegar num edifício, vai botar algo em madeira, lá ninguém vai saber se é madeira ou alumínio, porque tu não está próximo, tu não está encostando, Sim, até sim. porque tem, às vezes, hoje tem alumínios que imitam madeira, tá? Ou até outros materiais que imitam madeira, que é quase como se fosse um plástico injetado, algo do tipo, que só tu chegando perto e batendo para saber que, sentindo ali que é o que não é a madeira mesmo, né? Então, tem várias dessas situações. E só que essa questão do material natural, ele é sempre mais bonito, só que ele também demanda, às vezes, muito mais manutenção. A madeira, por exemplo, se ela sofre uma grande incidência de sol, de chuva... Ainda mais aqui no litoral. ainda mais uma maresia, enfim, tá? Tu acaba tendo uma manutenção mais seguida, certo? Só que, realmente, a estética fica bem bonita, assim, quando tu bota algo natural, até porque ela tem aqueles... Até as falhas, né, da madeira em si deixam ela bonita, né? A diferença de cor, né? Então isso é difícil de tu reproduzir num plano muito grande com materiais que imitam. É bem mais complicado. Só que quando tu quer priorizar uma manutenção, priorizar alguma coisa do tipo, então é muito importante pensar em outros materiais, né? Que o pessoal tem usado bastante. Só que eu vejo aquela tendência, né? Sempre, aqui, pelo menos na nossa região, é mais difícil o pessoal aceitar isso, né? Vai indo aos poucos, certo? Mas vai indo, né? Show de bola. Bom, pessoal, estamos aí com Vitório Ecker, arquiteto em Torres, arquiteto renomado, né? Tivemos aí esses dias até, a gente fechou um projeto e eu ainda falei, olha, queria fazer questão que fosse o Vitório aí para trazer uma arquitetura diferente num prédio que eu acabei perguntando. Então tá, pessoal, um grande abraço. Valeu, muito obrigado, Vitório. Obrigado pelo convite, estamos sempre às ordens aí. Um abraço, pessoal. Até mais.